Vamos continuar, então. Como eu estava comentando, a pilha de Daniel é o seguinte: o que acontece nesse esquema? Você tem um pedaço de zinco aqui metálico, um pedaço de cobre metálico, os dois são unidos por um fio e você obriga a ter passagem de elétron, transferência de elétron do zinco para o cobre, tá? Assim que você fechar essa chave aqui. E aí, o que vai acontecer? O cobre é o que a gente chama de cátodo. E o zinco é o que a gente chama de ânodo, tá? Cátodo positivo vai atrair cargas negativas. Ânodo negativo vai atrair cargas positivas, tá? Percebam que eles estão aqui dentro de soluções. Essas soluções, elas são de sulfato de cobre e de sulfato de zinco, tá? Então, o que vai acontecer? À medida que você vai transferindo elétrons daqui para cá, essa parede aqui, ó, que separa as soluções, que é o que eles chamam de porcelana porosa, ela vai permitir que cargas que estão aqui possam caminhar para cá e vice-versa. Mas para que serve isso? Serve para o seguinte. Ai, parou a musiquinha, deixa eu pôr de novo, peraí. Para que serve isso? Serve para quê? Olha só, vamos pensar comigo. Depois de um tempo, o zinco vai ficar mandando várias cargas para cá, né? Aí vai ter um monte de zinco mais dois aqui. Enquanto isso, aqui vai virando cobre metálico, cobre metálico, cobre metálico, né? E aí o que acontece? O cobre mais dois vai saindo da solução. Então, fica muito sulfato aqui e muito zinco mais dois aqui. Então, um pouco do zinco vem para cá e um pouco do sulfato vem para cá. Sim, eles passam. Lembra que eles são átomos, tá bom? Então, eles passam por essa parede. Relaxa. Tá? E o que vai acontecer? Ó, isso aqui é o indicador, tá vendo esse indicador aqui, ó? Ele vai apontar qual a voltagem que tá passando, né? Porque você tem movimentação de carga, você tem uma corrente, então você vai ter uma voltagem. Então tá. Aí olha só que interessante. Com o tempo, o que tá em solução do zinco, olha, começa a ficar menor. E o que tá do lado do cobre, ó, esse pedaço de cobre ele aumenta. O cobre que tava na solução grudou na barra. Gente, isso é muito louco. Tá, beleza. Então aqui é um resumo do que aconteceu. Olha só. O zinco vai sendo gasto, corroído. O cobre, a concentração da solução de cobre diminui. Por quê? Porque não vai ter mais solução de cobre. Eles vão se separar e vai tudo para a barra. E o zinco, o sulfato de zinco, ele vai aumentar a concentração, porque você vai ter mais zinco, mais dois, e eles vão se juntar aqui, o sulfato e o zinco. Enquanto isso, o cobre, a massa de cobre na barra vai aumentar, tá? Então, isso é o que a gente chama de... Isso que é uma pilha, né? Porque percebam, à medida que os elétrons foram transferidos para cá, eu tive uma voltagem, né? Então, isso é assim que funciona uma pilha, gente. Os elétrons, eles percorrem o material e geram uma corrente. Essa corrente você pode utilizar para ligar a sua calculadora, sei lá. Então, tem uma outra forma de montar essa pilha de Daniel, que é essa aqui. É muito parecido, ó. Aqui tem sulfato de cobre, aqui tem sulfato de zinco. Aqui é zinco, aqui é cobre, tá? A pequena diferença é que a gente usa uma tal de ponte salina.
Tá? O que é isso? É um tubinho em que eu tenho alguma coisa que seja iônica. Vamos lembrar por que tem que ser iônico. Porque iônico tem duas cargas. Nossa, tem outro lance aqui. Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. O iônico vai ter duas cargas, como eu já tinha desenhado aqui, do NaCl, né? O sódio vai ter carga positiva e o cloro vai ter carga negativa. Assim como o potássio também tem carga positiva +1 e o cloro tem carga positiva -1. Então, qualquer coisa que seja iônica vai conseguir transferir carga. E é por isso que essa ponte está aqui. Porque depois de um tempo, o que vai acontecer? Aqui vai começar a depositar cobre e aqui vai começar a corroer o zinco. E, em determinado momento, as cargas vão começar a andar, né? Lembra que fica com excesso de sulfato, então ele tenta equilibrar essa carga negativa com essas cargas positivas aqui. Aqui com excesso de carga positiva, então ele manda coisas. Então, o que acontece? Essas cargas vão ficar tentando equilibrar as coisas aqui, enquanto os elétrons vão percorrendo esse fio aqui, quando aqui estiver fechado, né? Então, olha só que interessante. Você consegue acender uma lâmpada com isso. Porque você tem carga, né? Percorrendo aqui. Então, você vai ter, se você tem carga, movimentação de elétrons, você consegue dar energia para essa lâmpada acender, por exemplo. Então, tá. Aí, agora, o que a gente vai ver? Bom, a pilha de Daniel é uma coisa muito importante. Mas agora a gente vai ver uma outra coisa. Bom, isso aqui é uma historinha. Esse livro adora uma historinha, viu, gente? Aqui, ó, o eletrodo padrão. Isso que é importante. Olha só. O que acontece? Deixa eu descer aqui já. O que os caras fizeram? Eles queriam medir qual que é o valor que aparece naquele voltímetro lá, né? Vocês viram aqui. Ó. Caramba. Vocês viram aqui, ó. Nossa, falando tudo errado. Vou ter que ir assim. Vocês viram aqui que no voltímetro vai aparecer um valor aqui, né? Um valor bem aqui de voltagem. Então, alguém quis medir isso, na verdade. E como que eles fizeram isso? Eles pegaram uma referência e foram medir em relação a essa referência. Então, observa aqui, eles pegaram o hidrogênio. Então, tinha hidrogênio aqui e eles falaram: